Oi, pessoal! Mais um Papo de Viajante Solo. E hoje eu tô com uma mulher aqui muito especial. Ela fez eu dançar a musiquinha da célula. Ela fez eu pedir perdão para mim e para os outros. Que mais que ela fez? Ela fez muitas coisas, muitas coisas. Ela é biomédica, ela é Master Trainer em PNL. E hoje eu tô aqui com a Maíra Laranjeira para a gente conversar sobre várias coisas. Tudo bom, Maíra? Tudo jóia, Denise. Então vamos lá, eu queria começar tu me contando um pouquinho, se apresentando, né, para as pessoas que estão aqui escutando a gente, quem é você e o que que você faz realmente para ajudar as pessoas, qual é a tua missão hoje na vida? Olha, a minha missão é ajudar as pessoas a descobrirem que elas já são a pílula mágica que elas tanto procuram. A minha missão é um trabalho muito profundo de autocura, realmente, no sentido de cura de doenças. Porque muitas vezes a gente fica doente quando a gente está com algum desequilíbrio, algum conflito interno, algum conflito emocional. Então, ajudar as pessoas para que elas possam olhar para dentro e encontrar dentro de si a cura que elas tanto buscam. Certo. E me diz uma coisa, vamos explicar um pouquinho. Eu fiz, né, o curso, por isso que eu estou trazendo a Maíra aqui, ela foi minha instrutora. Eu fiz um pouquinho o curso de PNL, mas explica numa linguagem aí fácil o que que é a PNL e como que ela pode ajudar a gente na vida, assim, em Show. tudo. Vou conectar com a minha história que você tinha perguntado, acabou que eu não respondi, né? Então, assim, originalmente eu dei com 15 anos, eu queria já virar engenheira genética, encontrar a cura do câncer. Meus pais são médicos. E aí eu me enveredei para biomedicina. Fiz graduação e no meio do mestrado me decepcionei, porque eu vi que dentro da pesquisa, dentro do meio acadêmico, científico, tem muita fake news também. Muita gente, um querendo passar a perna no outro. Então eu fiquei um pouco desacreditada, você não sabe no que acreditar. E no meio para o final do mestrado eu entrei em depressão. E meu pai, já desde que eu tenho 12 anos de idade, 9, eu faço aula de oratória. Aos 12 foi o primeiro curso de desenvolvimento humano. Ele já vinha e já estudava PNL, que é programação neurolinguística. Basicamente a gente estudar como a gente entende as coisas, como a gente percebe o mundo e cria a nossa realidade aqui dentro, né? Que a gente vive 80% do tempo aqui e 20% fora. Então a PNL vem estudar como a gente percebe e cria a realidade internamente, para criar tudo que a gente quer na vida. Relacionamento, saúde, riqueza, sucesso, sabe? Tudo, como liderar melhor, como viajar sozinha, né? Tudo, aí, não passar perrengue. Tudo isso a gente pode entender como é que a gente se sabota internamente, como é que a gente se bota doente, como é que a gente se cura. Então, lá para o final do meu mestrado, eu estava mal, em depressão, e meu pai precisava de alguém para trabalhar com ele, mais especificamente para entrar de sócio, porque ele era casado com não a minha mãe, uma segunda esposa que estava saindo da sociedade. E ele não podia, como era funcionário público, ele não podia ter sozinho uma empresa. E aí eu entrei. E aí eu vi o que me faltava na ciência básica. Eu vivia pipetando dentro atrás de uma bancada, dentro de um laboratório muito só, e a PNL é muito relacional. Então eu vi que minha paixão está em pessoas, em trabalhar com pessoas, ajudar pessoas, esse calor humano que me faltava na ciência, eu encontrei na PNL. Tu fez várias formações, né? Tu saiu e tu Claro, fez, inclusive, com o Robert Dilts, que sim. estuda e fala sobre a PNL desde o começo, né? Exatamente, eu estudei com Robert Dilts, fiz 8 cursos com ele, Anthony Robbins, fui 5 vezes, fui estudar com um dos criadores da PNL, estudei com mais de 10 desses co-criadores, né? 7 que eu chamo dos originais, que eram 7 pessoas que estavam lá desde o começo da PNL e outros que vieram depois, segunda, terceira geração de treinadores. São 10 anos e vamos arredondar assim um pouquinho mais, mas para R$ 300 mil em curso de PNL, rodei o mundo já. Fui fazer especialização em saúde com Robert Dilts na Holanda, fui sei lá quantos mil cursos nos Estados Unidos, aqui no Brasil, mais de 1.000 horas com o Dr. Michael Hall. Então, passei os últimos 10 anos, deixei de ser uma pesquisadora da ciência e virei uma pesquisadora dentro da PNL, porque eu tenho paixão e fascínio por de onde as coisas vieram. Como é que essas pessoas inventaram o que inventaram? Fui catar as origens, virar uma historiadora da PNL e pesquisadora.
Cara, é muito legal, porque depois que a gente conhece, não tem mais como desconhecer, né? Depois que a gente conhece, que a É, gente estuda, não tem mais como voltar atrás. Então é vamos uma lá, paixão. um dos pressupostos que eu gosto muito é que o mapa não é território. Tu pode explicar um pouquinho o que, que isso quer dizer e o que, que isso influencia no nosso dia a dia? Com certeza. Basicamente, o mapa no território quer dizer que a minha visão de mundo, o que é real para mim, não é real para você. Cada um tem uma realidade aqui diferente, porque cada uma pessoa viveu experiências de vida diferentes. Mesmo os dois filhos de um mesmo pai e mãe, gêmeos, que nasceram com 5 minutos de diferença, vão ter um viés, um ângulo, uma maneira de enxergar o mundo diferente. Passaram por coisas diferentes. Então, logo, ou seja, aquilo que a gente mapeia, ou seja, aquilo que a gente grava no nosso cérebro, nossa experiência de vida, vai determinar como a gente enxerga na realidade. Cada um é diferente. Então é por isso que eu vejo também assim, ó, eu sempre falo que viajar sozinha é um processo para cada pessoa que é diferente. Cada uma tem um sentimento quando diz eu não tenho coragem, ou eu tenho medo, ou é muito perigoso. Cada pessoa tem seu ponto de vista em relação a isso, são as maiores, talvez, crenças, seriam crenças isso, que a gente cria na nossa cabeça, de acordo com a nossa vivência, de acordo com o nosso mapa, e que impede a gente ou de viajar sozinha, ou de realizar algum objetivo que a gente tenha na vida, é isso? Sim, com certeza. As experiências de vida vão determinar, mas não vão ser fixas, né? Porque a gente está o tempo todo mudando como a gente pensa, como a gente vê o mundo. Por exemplo, com certeza, o pessoal que te escuta aqui, que te acompanha, até antes dessa história do coronavírus, tinha uma visão sobre o que é viajar totalmente diferente do que tem hoje. Ou seja, as crenças sobre viajar é perigoso, talvez, tenham mudado muito ou se intensificado porque a gente ouviu coisas a respeito que vão criar um mundo interno diferente. Até para as Então, crianças hoje, né? As crianças hoje que estão escutando os pais falando, isso pode gerar algumas crenças no futuro ainda, que depois é difícil da gente descobrir. com certeza, a nossa maneira, o nosso olhar para o mundo vem muito daquilo que a gente aprendeu, ouviu, viu e viveu na nossa vida, principalmente em relação aos nossos pais. Por exemplo, você trabalha muito com viagem, né? E com ensinar a galera a viajar. Eu, com 4 anos, eu fui para o exterior pela primeira vez. Meu pai estava fazendo pós-doutorado fora e a gente foi passar o Natal e Ano Novo na Disney. Então, para mim, viajar para o exterior é algo muito natural. Falar outras línguas também, porque eu estudei inglês, alemão no colégio, porque minha mãe tinha as crenças de que viajar é bom, viajar é igual a liberdade, viajar é igual a fazer o que você está afim de fazer e não depender de ninguém. Então eu cresci num meio em que viajar era natural, viajar era bom, viajar sozinha é bom. Por exemplo, minha mãe, por acreditar e pensar nisso, que viajar é bom pra cacete, eu com 14 anos, ao invés de querer fazer festa de 15 anos, eu escolhi fazer intercâmbio na Inglaterra. Eu passei 3 semanas sem conhecer ninguém, quer dizer, claro, fiz um monte de amizade, que era um grupo, né, tour. Fui com 14 anos para a Inglaterra, sem Sim, pai mas nem mãe. tu estava com pessoas, mas tu estava desgarrada dos teus vínculos, né? Que é isso que eu falo de vez em quando. O fato da Sim, gente sim. viajar sozinha, ir para outro lugar, não quer dizer que a gente tenha que ficar enclausurada sem falar com Tem ninguém, né? É pessoal, só o fato da gente sair. Agora me diz uma coisa, então se a gente, voltando a isso que eu escuto, tenho medo, não tenho coragem, etc. Eu que viajo sozinha, você que viaja sozinha, você sabe que isso não é bem a realidade que a gente encontra lá fora. Não é sempre perigoso, ou é tão perigoso quanto a esquina da tua casa, pode ser, né? Uhum. E como que a gente faz para mudar isso? Porque às vezes eu vejo as pessoas dizendo assim, mas eu não consigo. Como que faz para mudar esse pensamento? Como é que eu consigo? Porque assim, se todos nós somos iguais, nós temos as vivências, os pensamentos diferentes, nós temos a mesma aparelhagem, vamos dizer assim. Por que que Uhum. eu e você conseguimos viajar e outras pessoas não conseguem viajar? Como que a gente faz para mudar isso? Então, geralmente, assim, uma coisa que é muito comum na maioria das pessoas é o medo do novo, o medo daquilo que é desconhecido. Então, todo mundo, de maneira geral, está tão acostumado ao que você até a gente costuma brincar, chamar de
merda quentinha. Isso. Né? A gente está acostumado com aquela zona de conforto, com o nosso baldinho, com aquilo que a gente... Você até falou que ia trazer a imagem da piscina e do baldinho, né? Que eu vou ter uma vez na aula, um meme, né? Mas eu ponho depois na edição do vídeo, eu vou botar a imagem. Isso, boa. É um meme assim, de tipo uma piscina enorme lá fora e você aqui dentro do seu baldinho da zona de conforto. Um mundo de oportunidades, que era a piscina, e você aqui no seu baldinho, uma criança emburrada da zona de conforto. E a mesma coisa com viagem, porque é algo que provavelmente nunca fiz, não conheço ninguém que fez, é completamente novo. E a mudança é algo que é muito difícil. Dezenas de milhares de neurônios que estão conectados para a gente ser quem a gente é. Gosto muito de 2 autores nesse sentido. O primeiro deles é o Joe Dispenza, que fala no livro Como Criar um Novo Eu, Você é o Placebo, que fala todo dia quando a gente acorda, a gente tem uma série de comportamentos repetitivos que nos lembram de quem a gente é. Então, fazer algo diferente é como se fosse morrer quem você é, morte do velho eu, para nascer um novo eu. E a gente tem mais de 10 mil conexões, 20 mil conexões nervosas, ou seja, neurônios que se conectam para fazer a mesma coisa sempre do mesmo jeito. E fazer de um outro jeito caramba, é tipo morrer. Então, mudar hábitos. Né? E eu gosto de outro autor, que é o Robin Sharma, que fala muito sobre isso. Ele fala, mudança é difícil no início. É messy, é ardilosa, é pegajosa, bagunceira, esquisita no meio e gloriosa, maravilhosa no final. Então, mudar realmente é algo que no começo é muito difícil, porque você tem que ir contra toda a sua programação, contra todo o seu hábito, contra tudo que você está acostumado a fazer. Então, é contra-intuitivo. Esse movimento contra-intuitivo parece que você está fazendo alguma coisa de errado. Então, no começo, é muito difícil. Por que as pessoas não têm dificuldade de fazer atividade física? Porque elas estão acostumadas com a cama quente todo dia fazendo igual. Então, quebrar um hábito é algo que realmente a gente acha que é impossível, muito difícil, não consigo. E começa a achar que não vai dar conta. Simplesmente porque a gente está tão acostumado com um modus operandi. Sabe, aquela síndrome de Gabriela. Sempre fui assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Né? Sempre fiz desse jeito, não se mexe o time que está vencendo. Então, por isso que é tão difícil para a gente mudar, fazer algo diferente, algo novo. Mas tem como, e aí tu tem alguma dica aí, como que faz para mudar isso? O que precisa para a gente encarar a mudança, seja ela para viajar sozinha ou para... Olha, por exemplo, para fazer o Caminho de Santiago, né, que nós já fizemos, você a pé e eu de bike 2 vezes. Não, eu não fiz ainda não. Nunca fez? Não, eu não fiz, mas eu gravei já com 2 pessoas aqui, o Antônio Rômulo e a Andréia Prestes. E eu sou super fã do caminho, conheço tudo do caminho, mas ainda não fiz. Ah, entendi. Para mim, tô aqui só falando aí, mas tem que fazer também, né? Senão o pessoal vai falar, pô, você me fala para fazer o caminho, não fez? Eu editei hoje, inclusive, o podcast do Antônio falando sobre o caminho e ele fez a Via Francígena também. Bem legal. Sim, fala, como é que foi a tua estratégia? Cara, então eu gosto muito de uma aula que eu dou que se chama Metas Difíceis, Hard Goals, que é um cara que foi estudar o Steve Jobs, que ele viu como é que o Steve Jobs fez para criar o iPad. É a mesma estímulo mental que uma criança de 3 anos tem para comer um cookie que está em cima de um armário. Aquilo ali é vida ou morte. Você não faz a menor ideia como. Só que aquilo ali é uma necessidade vital, que nem respirar. Você precisa ter uma imagem mental você conseguindo. Muita gente que eu conheço estabelece metas que ela acha que não vai conseguir. Que o filme que ela roda na cabeça dela é um filme dela se ferrando. Aí não tem como, né? Se você nem aqui consegue criar a realidade, primeiro lugar para a coisa acontecer aqui. Eu conheço gente, conheço uma menina que é lá do interior do Maranhão, como é que é, de Santa Luzia do Paroá, uma coisa assim, que ela foi fazer 2 cursos PNL, gastou mais de esses 2 cursos, cada um 5, 6 mil reais, morando numa cidade que nunca tinha andado de elevador na vida, um lugar que não tem água encanada, ela vivendo de salário mínimo com 2, 3 filhos, fazendo faculdade de psicologia. Não sei como essa menina deu um jeito, conseguiu
fazer os cursos PNL. Mas um aspecto que ela tem, que eu acho que é muito parecido com o Steve Jobs, gente empreendedora de sucesso, Guilherme Benchimol, o dono da XP Investimentos, Sim. todos eles têm algo em comum, a capacidade de criar realidade, visualizar, se enxergar já conseguindo, ou seja, ter um filme mental daquela coisa acontecendo, tão real, tão vívido, que a pessoa fala, eu já sei o que eu preciso fazer. Porque geralmente as pessoas ficam achando que, não, eu tenho que saber fazer para ir começar. Não, ao contrário. Agora me diz uma coisa, e tu fez isso para poder, tu tinha essa crença de que talvez o caminho fosse ser difícil para você, o caminho de Santiago, e aí tu criou essa realidade lá, chegando, como é que eu tu... nunca nem pensei nisso, eu não fazia a menor ideia. Foi o seguinte, eu decidi fazer e depois eu dei um jeito. Foi muito assim. Meu pai, desde pequena, eu vi ele contando histórias que ele tinha feito o caminho de Santiago. Eu conheci uma amiga, uma conhecida, que era palestrante, e ela falou que conheceu o amor da vida dela no caminho de Santiago. Aí eu falei, já sei, é isso aí que eu quero pra mim. Um dia eu vou fazer que nem ela, vou conhecer meu amor no caminho de Santiago. Beleza, esqueci, deixei isso pra lá. E sempre ficava, um dia eu vou fazer, um dia eu vou fazer. Ih, 30 anos, vou fazer. 31, 32, 33, a idade de Cristo, sabe? Ficava me contando um monte de história. E aí, do nada, me veio um estalo, porque eu estava há um tempão querendo andar de bicicleta fixa. Estava na moda, que é a bicicleta sem marcha, sem freio. Eu estava atrás de uma bicicleta fixa, que eu queria muito entrar nesse clubinho dos ciclistas de fixa. Aí eu comprei bicicleta. Aí um dia me veio o estalo, eu falei, caramba, na verdade, eu sempre falei em fazer caminho de Santiago. Estava começando a pedalar, frequentar grupos de pedal, mas assim, pedalar devagarinho, recreativo, não era nada mega forte. Aí eu pensei, me veio, sabe, a decisão veio no por que não fazer o caminho de Santiago? Eu sempre falei que eu queria ir. Pô, eu tenho uma bicicleta. Caminho de Santiago, legal, bicicleta. Por quanto tempo precisa ir? Pô, a pé 1 mês. E de bicicleta? Ih, bicicleta 15 dias. Pô, 15 dias eu consigo tirar. 1 mês é muito tempo. Mas 15 dias dá. Tá aí, vou fazer. Tu fez pelo francês ou português? Não, fiz o francês. As 2 vezes fiz o caminho de francês. De Saint-Jean, não foi de Roncesvalles, saí de Saint-Jean. Você desce, cruza a fronteira, vai até Saint-Jean, cruza de volta até Santiago e depois até Finisterra de busão. Quando você chega, assim, tu não quer saber de mais nada, quer cama e ficar à toa 3 dias sem... Fiquei tipo assim, múmia, 3 dias, não queria saber mais de bicicleta, nem de nada, queria só ficar quieta. Coisa boa, hein? Eu acho que eu vou acabar fazendo, né? Não vai ter jeito. Agora já temos a Adriana Pires na nossa vida, então fica tudo mais fácil. Botar pressão, mas basicamente, em relação ao caminho, respondendo sua pergunta, qual foi o grande lance dessa metas difíceis que um cara chamado Mark Murphy, esse que estudou o Steve Jobs, fala? Você não precisa saber como. Muito pelo contrário. Se é algo que você quer muito, é normal que você não tenha habilidade, que você precisa desenvolver ainda. Mas a partir do momento, quando é que a viagem começa? Quando você bota na agenda a data, que você compra o voo. Compra a passagem. Compra a passagem. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Nada como espeto na bunda para fazer a gente andar. A maioria das pessoas é muito mais movida por ter um problema, ter uma dor, do que prazer. Então, o que aconteceu? Eu falei, estava com essa vontade, então no caso era prazer, comprei a passagem e aí vi quando que eu tinha data, quanto era o voo, quanto tempo eu precisaria. Já tinha bicicleta, né, que era importante, já tinha bicicleta e tinha agenda, beleza. O resto eu me viro. Como vai ser? Não sei, dei um jeito. Falei, eu tenho 2 meses para me preparar. Fui fazer viagem de 100 quilômetros, ou seja, sair daqui do Rio, de Niterói, que você cruza a ponte, né? 6, 8 horas pedalando com os amigos. E nunca ter feito. Peguei uma pneumonia nessa primeira que eu fiz. Nossa, foi bravo, assim, os preparativos. É por quê? Porque eu não estava acostumada. A vontade de fazer era maior do que qualquer dificuldade, ou do que nem saber como, né? É o que eu falo também. A questão do viajar sozinha, as pessoas têm a ilusão que, então eu vou fazer uma vez
e depois eu não vou sentir mais medo. Medo a gente vai sentir sempre, né? A gente sente, não é, eu já não chamo nem de medo, assim, chamo de uma certa apreensão, né? Porque assim, tu tá indo para o desconhecido, né? Quando tu vai para um país diferente, vai sempre ter, né? É como que tu vai lidar com isso, né? A gente não vai perder o medo. Às vezes a pessoa fala, vamos perder o medo. Não vai perder o medo. O medo vai estar ali, vai junto. Agora me diz uma coisa, vamos falar de PNL com saúde. A PNL hoje tem sido muito usada para várias coisas, né? Para aprendizado, enfim. Mas o que eu acho bastante interessante é essa parte da saúde, que eu acho que é uma parte que tu gosta muito de trabalhar, apesar de tu ter essa formação toda completa. Como que funciona a PNL na saúde? Foi o Diltes que curou a mãe do... Foi, que teve câncer. Só fechando isso que você falou. Sim. Primeira coisa, tem uma frase que eu adoro. Where there's a will, there's a way. Onde existe uma vontade, dá um jeito. Se você, não é difícil, tem medo, a vontade não é tão grande assim. A vontade não está maior do que o... Exatamente. O desejo que a merda quentinha. Então, se a merda quentinha ou não doeu bastante ainda para você ter que viajar, ou seja, foda-se, eu preciso parecer romper ou ir me lançar com um desconhecido, né? Não adianta nada ter a faca que a gente na mão e não ter a fome. Então não tem essa fome. Não é vida ou morte. Se fosse uma coisa, eu tenho que viver, tenho que viajar antes de morrer, você ia dar um jeito. Todo mundo pode. Tem que buscar aí o que está travando aí por trás. Exatamente. E a segunda coisa que eu ia falar, esqueci, você estava falando da merda quentinha. Da merda quentinha. Isso, não, eu falei que às vezes a merda quentinha tá melhor, tá maior, não tá melhor, tá maior, entendeu? A vontade de ficar na merda quentinha do que ir para ter milhões de oportunidades, de aprendizados, de vivência. Com certeza. Eu lembrei, a segunda era a relação do medo. Cara, vou te falar, existe gente que trabalha escala de emoção, né? Na escala, a mesma emoção do medo também pode virar prazer. É o quanto de medo, o quanto de prazer. Existe um limiar. Tanto que tem aquela galera que gosta de apanhar no sexo, por exemplo. É porque é como se fosse assim, dor, medo, e ele vira expectativa positiva. Por exemplo, síndrome do pânico, ansiedade. É o medo para o negativo. O medo no positivo é uma expectativa positiva. Então, como você chama, o significado que você dá para aquela sensação também vai te panicar, te aterrorizar, te paralisar ou te impulsionar. Esse friozinho na barriga, de como é que você não sabe como é que vai ser, é natural. Agora, o que você faz com essa expectativa? Se você bota ela como uma expectativa negativa ou positiva, dependendo de como você pensa sobre o que vai acontecer, da história que você se conta, isso pode ser positivo. Eu adoro viajar. Eu não tenho, engraçado, você falou do medo, mas eu não tenho medo. Não, então, a gente chama de medo. Boa. A gente chama de medo. Tem pânico ou a própria assim, a fobia, a coisa maior, que é o que paralisa. A gente fala do medo, mas assim, o medo pode ser também só assim, o que eu chamo hoje de apreensão, que na verdade é aquela tensão pré-viagem, do desconhecido. A gente chama de medo, mas talvez não seja a melhor palavra. Aquela coisa, assim, a gente não sabe o que vai dar. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Aquele, né? Frio na barriga, né? Anticipation, positive expectation, expectativa. Eu lembrei até de uma outra coisa importante do medo. Tem um livro que eu esqueci o nome do autor, mas ele chama As Virtudes do Medo. The Gift of Fear. Tu conhece esse livro? Não, esse não. É um cara que ele estuda as mulheres, as pessoas que sofreram uma violência muito grande, estupro, um assalto, uma coisa assim muito grande. E ele fala do medo como o teu amigo. Que ele fala, resumindo, que aquilo que a gente eu chamo de espírito de orelha ou intuição, é o corpo te avisando de coisas. Que todas essas pessoas que sofreram algum tipo de violência, elas relataram na história, e ele trata elas para elas saírem, né, desses traumas, dessas coisas,
E todas elas se deram conta que, de alguma maneira, o corpo ou o pensamento, alguma coisa passou na sua cabeça. Só que ela não deu ouvidos ou ela não conseguiu perceber, não conseguiu se escutar, né? Então, ele fala que o corpo e o pensamento sempre de uma determinada maneira, nesses casos que ele estuda, foi um amigo, né? Então ele fala assim que a gente tem que escutar o nosso corpo. E eu acho isso maravilhoso, assim, que é quando a gente chama o medo como um amigo mesmo, né? Como a virtude do medo também. Uma história que eu lembro, assim, a moça tá chegando num prédio, o cara abre a porta para ela e ela tá com 2 sacos de supermercado. Ela nunca viu aquele cara no prédio. Aí ele pergunta se ela quer ajuda. Aí ela fica com medo de dizer, não, obrigada. E aí ela aceita ajuda. Resumindo, o cara acaba invadindo o apartamento dela. Ela não chegou a ser estuprada, mas ela consegue fugir, pegou uma faca, enfim, tarará. Deu tudo bem com ela. Mas assim, na hora, passou na cabeça dela, eu vou dizer não. Não, mas eu também não quero. O cara foi tão gentil, né? Eu também não quero ser grosseira e tal. Então, o medo também tem esse outro lado aí, que eu acho interessante. Esse livro é muito legal, bem bacana. A gente ficar mais ligada com o nosso corpo. Sim, claro. E com o que o corpo fala, e o corpo diz, e os pensamentos, às vezes, sim. Às vezes é uma fração de segundo, né? Tipo assim, um sentimento, sabe? Não devo fazer isso. E é engraçado que esse seu relato é muito parecido com a estrutura da síndrome do pânico. Que para o PNL, que ele estuda também, a gente chama de modelagem, que é como é que alguém faz para criar qualquer coisa, seja até síndrome do pânico, ou seja até uma fobia, seja para... Qual a diferença de pessoas que, após uma situação traumática, ficam com trauma alojado no corpo, outras não? Tem a ver de novo com aquela história do filme mental. Quem sofre uma experiência, passa por um acidente, um estupro, ou uma violência, ou qualquer outra situação que gere um trauma ou uma fobia, a pessoa, quando relembra, ela fica... O que faz aquilo gravar tanto? Ela, quando relembra na cabeça dela, ela revive tudo como se estivesse acontecendo de novo, ela estivesse dentro do filme. Sim. Em 1974, eles mapearam isso. E as pessoas que passam por experiências traumáticas, seja acidente de avião, estupro, o que quer que seja, morte de alguém muito súbita, assim, na frente, e elas não ficam traumatizadas, elas relembram da situação. A única diferença é que elas se imaginam como se estivesse vendo um filme de fora. Então, elas não estão dentro da história, elas observam aquilo, conseguem ter uma certa distância emocional como? Pela distância visual, de como elas relembram daquilo. Aquilo é fora, é um filme, ela não está dentro. Então, por exemplo, nesse caso aí, né, como na síndrome do pânico, tem muito um gatilho, ou seja, algo que dispara, que é um pensamento que a pessoa fica se contando. E esse pensamento, ela acredita que ela é verdade, sente isso no corpo e começa a manifestar. Ai, meu Deus, já passando mal, passando mal, passando mal. E às vezes aquele medinho, aquele frio na barriga, que é uma reação natural do corpo. Mas como ela interpreta a história, o que ela fala, a pessoa fala para ela mesma, quando isso acontece, é que gera o pânico, né? Ou que gera o estresse. Por exemplo, nesse caso que você contou do elevador. A mulher estava no elevador, só que naquele momento ela foi para o reptiliano, ou seja, foi para a luta ou fuga. Ai, meu Deus, eu não posso falar não. Você fala, não, o cara foi simpático. Então ela ficou no que o Robert Dills chama do analysis paralysis. Ficou na mente, congelou e ficou numa paralisia analisando, a mente a mil, né? E isso gera medo. É como se o predador cheirasse o medo na presa. Nosso corpo fala, a gente consegue ler o não verbal quando a pessoa está no estado assim. Eu sei que uma vez, quando eu tinha uns 18 anos, eu acho, 17, fui assaltada no centro da cidade do Rio e tomaram meu celular. Desde então, eu comecei, naquela época, eu me lembro que eu fiquei morrendo de medo. Eu conseguia ver quem eram possíveis assaltantes da rua com mais facilidade, que era como se meu radar tivesse ligado desde então. Quem mora no Rio desenvolve isso. Não é? A gente desenvolve. Sim. Mas uma vez que você passa por uma experiência dessa, como se o cérebro dissesse, quando vai acontecer de novo? Ele já fica à espreita com o radar ligado para que aquilo vá se repetir.
só que não necessariamente isso é verdade. Então, a PNL na saúde... Tu sai tensa na rua. Por quê? Porque já vai pensando quando vai acontecer de novo. Não é se, ela já fica quando, ela já espera. Por quê? Porque ela não parou de rodar aquela cena do trauma. Ela continua vivendo aquilo estressada e vai ficando doente. Por quê? Porque o estresse gera doença. O estresse gera alergia. Em épocas de coronavírus, galera, depressão, ansiedade, ficar ouvindo muita televisão, vendo o que falam na mídia, um monte de besteira. Você vai ficar ouvindo áudio médico falando. Eu vi outro dia um amigo meu mandou, porque na China o médico trabalha de fralda para não tirar a roupa, e quando o médico tira a roupona lá, fica doente, né? E quanto mais isso você escuta, mais a gente vai criando filme na cabeça, mais você se abre para a possibilidade. Não, hoje da manhã eu espirrei e já fiquei assim, sabe? Pô, espirrei, né? Aí tu já vem, por quê? Aí eu parei eu já sei o que precisa fazer, né? Em relação ao coronavírus, agora chega, não precisa mais ouvir, né? Todo dia. Vamos voltar lá para a saúde. O que a gente consegue fazer com a PNL, por exemplo? Que a gente falou do Diltz, o Diltz curou a mãe dele de câncer. Na verdade, assim, toda cura é uma autocura, né? Então, ele ajudou ela a encontrar os meios de se curar. Sim. E eu tenho trabalhado muito desde uns 3 anos para cá, focado especificamente com o trabalho de câncer. O Robert Diltz, em 1981, a mãe dele teve câncer terminal, ou seja, estágio 4, não existe estágio 5, né? Câncer terminal, e aí ele... E nessa época ele falou assim, bom, mãe, vamos lá, vamos trabalhar junto para descobrir o que você tem, vamos sair dessa. O médico falou para ela, não acredita nessas besteiras, não, nesse bando de charlatão, tipo assim, aquela ideia de que isso aí é charlatanismo, o remédio é que funciona, você tem que preparar sua família para o pior. Então começou a mandar esse monte de hipnose negativa para ela. Mensagem negativa, não tem jeito, isso não serve para nada. E ele falou, não, mãe, vamos lá, noite e dia. E o câncer, principalmente, é uma doença que ela é muito emocional, ela é muito da cultura em que a gente vive. E 3 dias, noite e dia, trabalhando com a mãe, ele descobriu que naquela cultura familiar, todas as mulheres morriam de câncer aos 49 anos. Então ela pensou o quê? Quem sou eu para não morrer de câncer? E isso ele trabalhou a ideia dela de que para ela ser fiel à família dela, para ser uma boa filha, uma boa neta, uma boa sobrinha, ela tinha que morrer. Ou seja, mudar isso. Ela não precisa morrer porque os que vieram antes morreram também. E nem precisa passar esse legado para frente. Foi aí que caiu a ficha e começaram a se trabalhar mais nessa linha da saúde. Começou com ela e depois muitos milhares de pessoas já, não só para câncer, começou com câncer. Aí depois eles foram estudar fobia, se estuda na PNL desde 74. Viram que a alergia, tem um médico americano, o Dr. Michael Levy, que falou que a alergia é uma fobia do sistema imune. Opa, PNL a gente tem técnica para fobia. Então vamos usar com alergia também? E ela funciona em mais de 50% dos casos. Esses outros 50% que não funciona, por quê? Porque a pessoa não está pronta, porque ela não quer mudar. Porque geralmente quando a gente fica doente ou quando a gente mantém uma coisa que é uma doença crônica, existe algum ganho secundário, alguma, como a gente fala, merda quentinha, algum baldinho. Tem uma zona de conforto em manter a doença. Porque se curar significa mudar. E a doença, como você mesmo falou lá atrás, é um auxílio do nosso corpo. É o nosso corpo dando um alerta. Então, esse trabalho de PNL Saúde, ele é dar um novo olhar às doenças como uma mensagem do corpo. Uma doença como um sinal de que o corpo quer dizer alguma coisa. Uma alergia, toda doença autoimune tem a ver com alguma espécie de conflito interno. Então, basicamente, nessas épocas de coronavírus, como usar a PNL para não pegar coronavírus? Resolva suas questões internas. Aprenda a dizer não para o que vem de fora. As pessoas que duram mais, que vivem mais tempo, os outros são otimistas. Pessimistas vivem 11 anos a menos do que os otimistas. Eu não sabia disso.
Sim, tá no livro You Are the Placebo, do Joe Dispenza. Ele mostra a pesquisa longitudinal, ou seja, mais de 2.000 pessoas mapeadas por médicos por 30 anos e viram que os otimistas viviam mais. Outra coisa também, as pessoas que se curam do câncer e de outras doenças, mas principalmente com câncer, elas sabem ouvir assim mesmo, aquilo que você chamou do bichinho atrás da orelha aí, né? O espírito de orelha. Espírito de orelha. Sabem ouvir esse espírito de orelha. Sabem ouvir a intuição. Sabem o que deixar entrar de informação e o que ignorar. Quando ouvir o médico e quando mandar o médico para aquele lugar e falar, não acredito nisso. E me diz uma coisa, então, assim, a gente cria a nossa realidade, portanto, a gente também cria as nossas doenças. Sim. E a gente é a pílula mágica. Então, quer dizer, a gente consegue fazer a autocura. E aí, no caso, como é que funciona quando, por exemplo, eu fui diagnosticada com alguma coisa que eu quero resolver, alguma coisa na área de saúde. E como é que é esse trabalho? No caso, como é que você faz? Você marca, são várias sessões, como é que funciona isso? Depende, né, do que é. Por exemplo, já peguei gente que era câncer de pele no nariz e em uma sessão, mas também eu estava dando treinamento em outra cidade. Eu tinha um dia com eu tinha que pegar o voo, eu fiquei 2, 3 horas direto, que nem o dia que for 3 dias, no outro dia eu fiquei 3 horas com essa pessoa, ela já tinha estudado PNL, então caiu a ficha que era, e ao invés dela se recuperar em 1, 2 meses, metade do tempo ela se recuperou, porque descobriu como ela estava criando isso. Já tive casos de câncer de mama, que eu fiquei 6 meses e foram aí 7, 8 sessões. Já teve uma outra que eu fiz com câncer no pulmão no cérebro, 5 sessões. Doença autoimune, cara, teve uma mulher uma vez que em uma sessão ela entendeu por que ela estava criando fibromialgia, que ela não sabia falar não. As doenças às vezes vêm como uma forma de falar o que a gente não consegue dizer. Falar não, chamar atenção, pedir afeto. Tem N motivos pelos quais a gente fica doente. Ou a nossa dificuldade em fazer o que a gente gosta, dificuldade do corpo parar, por exemplo, fadiga crônica. É quando a pessoa não sabe a hora de parar. Então, pode ser por N motivos. Dependendo do caso, exige mais ou menos tempo. Assim, hoje em dia eu trabalho com 3 a 5 sessões, dependendo do que é. Porque muito, eu acredito que, como eu tenho total firmeza e fé que a pessoa tem em si as capacidades inatas de aprender a ouvir o próprio corpo e aprender a se curar, então é o tempo, dependendo da pessoa, tem timing, tem tempo diferente, que é o processo dela aprender a olhar para dentro e se ouvir. Tem diversas técnicas, aprender a perdoar também é fundamental para diminuir os conflitos internos. Câncer sempre tem conflito interno, muita autocrítica, autopunição, não permissão de fazer o que gosta, medo de falar não, ficar muito dependente da opinião alheia. Tudo isso está envolvido, e não só no câncer, né? Mas é o que eu vejo muito, assim, mágoa guardada uma vida inteira, e a pessoa é muito autocrítica. E a pessoa, para esclarecer, né, a pessoa não precisa entender de PNL nem nada, ela precisa só estar disposta, né, Maíra? Está aberta. Está aberta, exatamente. O que eu sempre pergunto para as pessoas que eu vou atender você realmente, verdadeiramente quer, acredita que tem jeito? Porque assim, a gente não muda ninguém, né? A pessoa se muda, a pessoa tem que querer muito, tem que acreditar, tem que ter fé e esperança, né, que aquilo vai funcionar. Se você vem fazer, tipo assim, turista, sabe? Vem ver como é que é cético, não sabe se vai funcionar ou não, eu prefiro nem atender. Porque ela própria já sabota o processo. Se ela duvida que vai dar eficácia, a coisa não vai para frente. Que a pessoa não vai fazer o dever de casa, não vai acreditar na cura dela. Assim. E tem gente que, a maioria das pessoas que eu pego, pergunta, elas falam, não, eu quero, eu acredito. Às vezes ela não sabe como, mas a vontade, aquilo que a gente falou, né? Da vontade, a necessidade de ser maior do que a desculpa. O querer mudar, o querer se curar. E a gente fala que para mudar qualquer coisa, são 3 perguntas que a gente tem que fazer.
ou 3 impedimentos, né? A pessoa primeiro precisa querer. Será que ela quer? Ou o querer é menor do que o ganho secundário, menor do que a cama quentinha, a merda quentinha da zona de conforto. O querer tem que ser maior do que a vontade de ficar na zona de conforto. Ela tem que estar disposta a arriscar, ou seja, não sei como, é algo que eu nunca fiz, ok. Você não sabe como porque você não tem uma estratégia mental ou nunca fez. Então você não sabe o que precisa fazer, não sabe dar o primeiro passo. E ela precisa se permitir. Eu já fiz de tudo, nada funciona. Se ela não se dá chance na mudança, ou não se sente merecedora, ou não se sente capaz, isso tudo é que vai limitar e limar qualquer chance de progresso, mudança, cura, evolução, enriquecimento, emagrecimento, viajar sozinho, liberdade. Tudo isso depende desses 3 fatores. Querer saber como se dá chance. Maravilhoso, adorei. Já estou com saudade das aulas. Ai, Maíra, muito bom mesmo. E me diz uma coisa, para falar com você, por exemplo, se alguém tem alguma coisa, não só sobre saúde, você faz outros tipos também de atendimento? Eu faço atendimento de maneira geral, ou seja, geralmente eu gosto de trabalhar muito com autoestima, porque por detrás de todas as questões de saúde, ou questões de não consigo falar inglês, ou eu não consigo ser promovido, me saboto. Medo de avião. Medo de avião é fácil, 1, 2 sessões a gente cura. Fobia de barata. Medo de voar é uma sessão. Isso aí é muito simples, que a gente vai na estrutura mental. Medo de falar, por exemplo, medo de falar inglês. Não sei se é o medo aí da sua galera. Mas isso também, já trabalhei com uma menina que tinha uma entrevista de emprego para uma multinacional grande. Ela travou na hora por conta do medo de inglês. Só que ela era muito fazedora, muito... eu sei que aquilo que eu boto a mão e me comprometo, eu vou. Então, ela já tinha meio que assim, o solo, o terreno fértil aqui, né? Então, só bastou uma sessão virar uma chavinha que a garota decolou. O que tem muito é o medo de ir mesmo, e as pessoas que não falam outro idioma e que têm medo de ir para outro país, porque falam pouco. Só que a gente fica na cabeça, às vezes, que a gente tem que falar super bem, né? Daí eu dou o meu exemplo, que eu amo tanto a França, que eu aprendi um pouco de francês de ouvido, mas é um francês de um tempo verbal só que eu não tô nem aí. Eu ando e eu vou falando como se eu falasse fluentemente e eu me comunico com todo mundo, tá tudo bem. Exatamente. Eu também fui para Paris com a minha mãe em 2010 sem falar um pingo de francês. Dá para se virar e a gente se comunica muito mais, né? A gente gravou também um podcast sobre isso. A gente se comunica com muito mais outras formas, com corpo, com mímica, com expressões. Enfim, até falando português a gente fala e a pessoa acaba entendendo. Exatamente, entende? Isso aí é o medo de errar. Daqueles 4 problemas que todo cliente meu tem, que são... Todo mundo tem problemas de autoestima, de alguma forma ou de outra, em graus... Medo do julgamento, lembrei agora, o medo do julgamento. Isso, exatamente. Medo de errar, medo de ser criticado, medo do que os outros vão pensar e confundir quem você é com o que você faz. Eu errei, eu sou ruim nisso, eu sou uma merda, não posso mandar mal, porque isso significa que eu sou o cocô do cavalo do bandido. Não tem nada disso. Então eu trabalho muito nos meus atendimentos, até dou uma mentoria hoje em dia em PNL, para mencionar, você falou, poxa, estou com saudades das aulas, eu falei, tá vendo? Porque não entrou na mentoria. Vou fazer! Ela tá só me enrolando, sabe por que isso? Acho que você tá com medo de mudar. Sabe que uma vez que fizer a mentoria vão acabar as desculpas, vai ficar gigante. Vou virar uma trainer de PNL também. Exatamente. E vou te falar outra coisa, as pessoas não têm medo de ser pequenas, elas têm medo de ser grandes, a grande maioria. Acha que quando fizer sucesso, ganhar dinheiro, ter o corpo que quer, ter a vida dos sonhos, ter o casamento dos sonhos, vai causar inveja e as pessoas vão excluir ela. A gente tem Isso é ego? A gente está falando de ego também? É uma forma de ver. Eu acho que é muito na nossa necessidade primal, assim, tribal de pertencer. Sim, mas quando eu estou querendo dizer o seguinte, quando a gente fala do medo do julgamento, né? Eu falo isso porque eu falo isso com propriedade. Então, vamos lá.
Quando a gente tem medo do julgamento das pessoas ou da crítica, isso tem muito a ver com o ego, porque se a gente tem uma mensagem para passar, que é grande, né, uma mensagem, o teu trabalho, enfim, aquilo que você veio fazer aqui nesta terra, quando isso é maior, o medo do julgamento some. Então, com certeza, quando você não faz alguma coisa, e até a gente entender isso, demora um certo tempo. E aí, nesse ponto, eu acho que a PNL vai lá e pá, sabe? Vai lá e essas técnicas todas que existem, elas vão mais direto ao ponto, né? Às vezes a gente pode ficar horas, né, buscando e não encontrar exatamente. Isso que você falou me lembra diretamente uma frase que eu gosto muito do Tony Robbins, que o segredo da vida é doar. O problema é que a gente torna sobre a gente e não pensa que a gente está aqui para servir os outros. Exatamente. A gente fica com tanto medo de ser criticado, julgado, realmente é ego, de ser medíocre, que a gente torna isso sobre a gente, não sobre a mensagem. Você é a mensagem que você deixa no mundo. E outra coisa que eu gosto muito é de pensar o seguinte: como é que você quer ser lembrado no dia da sua morte? Como é que você quer que esteja o seu funeral? Vai estar cheio ou as pessoas vão lá, ai, que saco, porra, que trabalho que é essa pessoa aqui? Tem gente que quando morre vai uma multidão. Tem gente que quando não morre, nem a família quer ir. Isso tem a ver com qual foi o legado, aquilo que a gente deixa no mundo. Não é sobre a gente, sim sobre o quanto você serviu. Então, quando você pensa, muda essa ótica e pensa, cara, e daí que eu tô descabelada, que eu tô com olheira, que eu tô com a gordura não sei o quê? Foda-se, qual a mensagem que eu tô passando? Qual é a lição que eu sou? Porque não existe como liderar ou ensinar nada sem ser pelo exemplo que a gente passa. Então, a partir da premissa que você é a mensagem, seja a cura que você quer deixar no mundo. E claro que todo mundo tem incongruência. E a gente não consegue, a gente não tem um retrovisor ambulante para a gente ficar se percebendo. Por isso que a gente precisa do feedback de outras pessoas. Sim. E é nisso que eu entro, no sentido de dar o feedback. Muita gente me procura, tipo, cara, eu não sei qual é a minha limitação, mas tem alguma coisa que está me travando. Me travando de eu me lançar na internet, me travando de eu viajar. Por exemplo, já tem uma cliente minha que está há um tempo sem vir, né, de obesidade. Não consigo falar o que eu sinto para o meu pai. Não consigo sair de casa, não consigo sair do emprego, tenho medo de mudar. Então, isso tudo a gente vai ver dentro, dar o feedback, ou seja, eu vou atuar como alguém que escuta o que a pessoa está falando e pega a Matrix. Eu leio código da Matrix do pensamento das pessoas, pensamento limitante. Como essas 4 principais dificuldades, que é falar não, medo de errar, medo da crítica, e se achar medíocre, e achar que você não é merecedor, que você não consegue fazer as coisas que você quer. Então, eu atuo nesse sentido de descobrir qual é a sua matrix do não conseguir, para virar essa chavinha, ver qual é a história que você está se contando que está te impedindo. Né? Gente, eu já passei por ela, tá? Vocês podem ir sem medo. Vocês vão sair inteiras, quem quiser. Mas é muito incrível, né? Porque ela vai desenhando assim no iPad. E aí tem o mapa. Realmente tem a Matrix ali da tua... E todo mundo tem, né, Maíra? Todo mundo tem um sapo enterrado. Você também tem? Pô, com certeza. Todo mundo tem, cara. Quanto maior a luz, maior a sombra. Todo mundo tem esqueleto no armário. Isso aí não tenha dúvida. Tá todo mundo aqui para crescer e evoluir, né? Senão a gente não precisava estar na luta, né? E assim, eu sei, todo mundo tem crença limitante. A gente vai ficar o resto da vida resolvendo nossas questões internas. Não tem fim, né? Meio que terapia, assim, PNL, esses estudos aprofundar no autoconhecimento é um caminho sem volta. Porque a gente sempre tem coisa para trabalhar. É tipo o pessoal que estuda constelação. Caramba, já trabalhei tanto negócio de pai e mãe e ainda tem. Tem, porque a maioria das nossas crenças são formadas entre os 0 e 7 anos de idade. Então tem muita coisa que a gente faz no automático que a gente não tem ideia. Então, temos todas essas ferramentas aí. Então, agora eu te deixo aí um espacinho para te dar um recado. Show. Não, peraí. Primeiro, deixa eu só falar aqui como é que te acha. Te acha no Instagram, pode mandar direct lá. Isso, é Maíra Laranjeira com G, PNL. Me manda um direct quem quiser fazer uma sessão ou até um WhatsApp 2199
991-623-7500. E quem quer levar para o próximo nível, tipo, não, quero pular a etapa, já me dá o filé mignon. Eu tenho uma mentoria online de PNL, a gente já está na 4ª aula, e agora com o coronavírus vou abrir uma turma, já decidi, só de PNL, mentoria de PNL e saúde, ou seja, o que você precisa fazer para se manter saudável, equilibrado internamente, né? Então eu tô... Vai precisar. Vamos precisar, os próximos 3 meses aí, lançar um intensivão de PNL e saúde, e eu já tenho a mentoria online. Então, se você quer... Tem gente que fala, não, mas eu não preciso ter estudado PNL para fazer mentoria de PNL. Não tem essa de... muita gente acha que tem que a nossa aprendizagem ela é linear. Não, eu preciso... Para eu fazer isso aqui, eu tenho que ter feito isso. Isso é a história que te conta. Eu cheguei lá de paraquedas, sem saber nada, eu não tinha lido uma frase de PNL. Tá, eu sabia que era programação neurolinguística, pronto, vamos dizer assim, mas eu não estudei nada, eu fui fazer e me apaixonei e não pretendo largar mais, né? Exatamente, ainda falo mais, não é o que você sabe, é o que você faz com aquilo que sabe. Exatamente. Ainda falo mais, dos meus alunos da mentoria, quem mais está tendo ROI, ou seja, retorno de investimento, quem está mais tendo resultado e rendendo, é o pessoal que menos tem bagagem de PNL. Porque quanto mais a gente sabe, mais a gente fica criando dificuldade, achando história, achando que é difícil. Por exemplo, acho que se eu ficasse lendo 500 blogs de Caminho de Santiago, de quão difícil é, que dá bolha no pé, que você dorme mal, que diz porra, não ia. É que nem acordar de manhã para fazer atividade física. Se você ficar se contando muita história, você nem levanta da cama. Então, pensa menos e faz mais. Para o pessoal, vou fechar com a primeira pergunta de como é que a gente lida com o medo de viajar, só faz. Só vai, né? Faz. Só vai. Teve uma vez que um amigo meu me chamou para dar um curso em Boa Vista. Eu não sabia a que horas ele ia me buscar. Não sabia nem que horas era o voo, quando começava, quanto tempo de treinamento, mas eu confiava, né? Confiar, com fé, acreditar no outro, né? Eu tinha tanta fé que ia dar certo, porque esse cara era meu amigo há anos, eu tinha um carinho, eu confiava tanto nele, que ele não teve problema. Então, muito tá aqui, né? A gente cria problema, empecilho aqui. O confiar, o acreditar primeiro, para depois gerar competência. Se você não confia, se você não tem fé, você não viaja. Eu acho isso também, que aí, se não está ainda, se não é o momento, é o que eu falo, se não é o momento, não é o momento, vai quando for o momento, mas busca esse momento, né, vai buscar, né, vai correr atrás. Porque senão você vai se embananar, vai dar tudo errado, vai ficar com medo. Se você não acreditar em você, não vai. Então, primeiro trabalha aqui para você dar conta do recado, porque é aqui que está o problema, dentro. Não é onde você vai, porque a oportunidade está lá. 2 pessoas diferentes, uma vai ver só problema, outra vai enxergar uma porrada de coisa legal, vai conhecer um monte de gente, vai ter um monte de solução, um monte de oportunidade, vai enxergar beleza. Porque o nosso filtro de realidade, né, ou seja, nosso cérebro tem uma parte que se chama sistema reticular ativador, que é aquela parte do cérebro que é como se fosse nosso scanner, que fica buscando para encontrar aquilo que a gente já acreditou, aquilo que está no nosso mapa. Se o seu mapa vai dar tudo errado, vai dar tudo errado, seu cérebro vai buscar informações que comprovem que aquilo é verdade. E se você não vai dar tudo certo, vai ser maravilhoso, mesmo se tiver alguns pequenos empecilhos, isso faz parte, está tudo bem, você vai encontrar aquilo que você busca. É isso aí. Menina, maravilhoso, amei. Quem está querendo resolver e viajar rápido pode procurar a Maíra, que eu garanto, eu atesto que dá certo. Maíra, super obrigada. Me fala de novo o telefone, mais devagar. Fala de novo. 21 aqui do Rio, né? Quem está fora do Brasil, mais 55 21 99623 7500. Se você tá pronta aí, só falta aquele empurrãozinho, uma porradinha, né? Como a gente fala, voadora do amor, petelequinho sistêmico, vem comigo que eu te dou aquele um puxãozinho, ó, a Denise também. Se seu negócio é viajar, com certeza ela é a mulher certa, estão em boas mãos. E ela tá aqui também. A dupla, tu dá a voadora e eu mostro o resto. Exatamente, você mostra o caminho, você fala, vem aqui,
Então, eu dou a porrada e você ensina como. Fala, ó, vai por aqui, que vai dar certo. Obrigada. Então, esse foi mais um Papo de Viajante Solo, hoje aqui com a Maíra Laranjeira. Então, vai ter todas as informações dela para você procurar ela no Instagram, no WhatsApp, enfim, tudo que é lugar. Obrigada e até o próximo Papo de Viajante Solo. Beijo.